Tamires, boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Diário News. Boa tarde, Cariel. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Tamires, o assunto hoje é interessante e ao mesmo tempo polêmico. Recentemente, circulou nas redes sociais e também em alguns meios de comunicação uma matéria que afirmava que pessoas que fizeram a mudança de gênero, elas poderiam se aposentar mais cedo, né, de acordo com o sexo que elas se identificam e não com o sexo biológico. Isso é verdade? O que prevalece na aposentadoria é o gênero ou o sexo biológico? Olha, Cariel, na verdade, isso foi uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que este ano ele registrou a aposentadoria de uma servidora que é transexual. Ano passado, esse mesmo tribunal já havia decidido que a aposentadoria dessa servidora ela deveria ser feita de acordo com as regras da aposentadoria para o gênero com o qual ela se identifica, e não o gênero biológico. O gênero biológico é aquele que a pessoa nasce, né? E o gênero pelo qual se identifica é o que a pessoa se reconhece. Então, já havia ano passado essa decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e neste ano houve o registro da aposentadoria dessa servidora. Muito bem, interessante. Tamires, nesse caso, quais são os efeitos da decisão judicial nesses casos específicos? Porque surgiu na imprensa, como você bem falou, mas parece que também outros casos estão começando a surgir. Como é que a justiça se posiciona em relação a isso? Olha, o que vai acontecer, acredito eu, daqui para frente, é que as decisões vão acabar tomando como base essa decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. O que é que diz essa decisão? Que o que vai valer na hora de analisar a aposentadoria dessas pessoas é o gênero pelo qual ela se identifica, ou seja, ela fez a alteração em seu registro civil do gênero, e isso é que vai valer na hora de aplicar as regras ali de aposentadoria. Por exemplo, uma pessoa, um indivíduo que nasceu homem, mas se reconhece como mulher, vai fazer a alteração em seu registro civil e vai se aposentar mais cedo, porque a gente sabe que a aposentadoria do homem e da mulher ela tem regras diferentes. E a mulher se aposenta mais cedo do que o homem. Então, aquele indivíduo que nasce homem, mas se reconhece como mulher e faz a alteração do gênero, ele vai se aposentar mais cedo. E também a mulher, né, o indivíduo que nasce mulher e se reconhece como homem, ela vai se aposentar mais tarde. Interessante. A preço de hoje, Tamires, há alguma regra, há alguma lei na Previdência Social para as pessoas que são trans ou não binárias? Thalia, infelizmente não. A lei previdenciária, ela não está acompanhando, ela não conseguiu acompanhar ainda, né, as mudanças que são rápidas demais na nossa sociedade. Hoje, a nossa legislação previdenciária, ela apenas ela adota o sistema binário, que é homem e mulher. Então, não há regras específicas, regras claras ainda quanto à questão das pessoas trans. Lembrando que nós temos os transexuais, né, que são aquelas pessoas que fazem a mudança, a cirurgia para mudar o sexo. Nós temos os transgêneros, que são as pessoas que se reconhecem como sendo do sexo oposto ao que nasceu, mas não necessariamente precisam fazer ali a cirurgia de mudança de sexo. E as pessoas não binárias, para quem não conhece, são aquelas pessoas que elas não se reconhecem como pertencentes a nenhum gênero, nem masculino, nem feminino. Então, tem esse grupo de pessoas, né? Infelizmente, a legislação previdenciária ainda não criou regras específicas para esse grupo. O que é que acontece? No caso das pessoas transexuais, que se reconhecem como sendo de outro gênero, a lei ela tem entendido que deve ser aplicada as regras para o gênero com o qual ela se identifica, e não o gênero biológico. Agora, para as pessoas não binárias, fica mais difícil e está aberta ainda essa questão, tendo em vista que se ela não se identifica como pertencente a nenhum gênero exclusivamente,
não tem como aplicar nenhuma das regras, né? Nem a regra que é para os homens, nem para as mulheres. Então, essa questão ainda está em aberto. Acredito que a legislação previdenciária vai precisar aí criar regras específicas para esse grupo, para atender esse grupo. Então quer dizer que também atualmente não tem, se não tem uma lei fixa, tem algum projeto de lei que beneficie esses processos de aposentadoria quando há essa questão de mudança de gênero? Olha, não tem projeto de lei para beneficiar. O que nós temos é um projeto de lei de autoria do deputado Alex Santana, do Partido Republicanos, que ele comenta essa decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que nós falamos agora há pouco, que diz, a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina diz o quê? Que a pessoa pode se aposentar de acordo com o gênero qual ela se identifica. Aí esse projeto de lei do deputado Alex Santana, ele diz que não, que as pessoas elas devem se aposentar de acordo com o gênero biológico que ela nasceu. E ele alega que isso pode ocasionar fraudes, ou seja, um homem que está ali prestes a completar 62 anos de idade, que é a idade que a mulher se aposenta, ele pode dizer que se reconhece como mulher, faz a alteração do gênero em seu registro civil e requer a aposentadoria, aí vai se aposentar 3 anos mais cedo. Então, o deputado, ele diz que se adotar essa decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, vai abrir aí para fraudes, má-fé, né? E o sistema previdenciário, segundo ele, já é bastante deficitário. Então, ele fez esse projeto de lei com o intuito de que não passe essa decisão, de que não seja essa decisão a decisão dos próximos tribunais. Ô Tamires, tem notícia de algum caso, até agora no Brasil, de alguém, de uma pessoa trans que se aposentou após a mudança de gênero? Olha, nós temos essa decisão agora, desse ano, né, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que é bem recente, e nós tivemos também dois casos que chamou bastante atenção aqui no Brasil. Foi de uma servidora do Ministério Público de São Paulo, transexual, foi a primeira transexual a se aposentar, ou seja, foi utilizado os critérios do gênero que ela se identifica, no caso ela era nascida homem, mas se identificava como mulher, então teve essa redução aí do tempo na aposentadoria. E recentemente também a gente teve um caso que repercutiu bastante, que foi de uma transexual das Forças Armadas Brasileiras. Ela também conseguiu se aposentar, né, com as regras, no caso aí ela também é homem, nasceu homem e se identifica como mulher e conseguiu se aposentar com as regras para mulheres. A preço de hoje são decisões isoladas, né, em relação a esses casos, mas eu acredito que tem polêmica surgindo futuramente em relação a essas aposentadorias por mudança de gênero. Ô Tamires, você enquanto advogada e também pesquisadora da área, o que é que você acha que vai vir aí futuramente? Realmente é um assunto polêmico. Veja que já existe esse projeto de lei contrário a essa decisão, né? Um projeto de lei que ainda está em tramitação, né? A gente ainda está aguardando aí o que vai acontecer, né? Qual será o resultado aí desse projeto de lei. Mas é um assunto polêmico que divide opiniões. Se você abrir uma enquete, você vai ver que existem pessoas que são favoráveis a essa decisão e pessoas que são contrárias. Agora é importante a gente lembrar que esse grupo de pessoas já é um grupo bastante vulnerável, é um grupo que já sofre bastante preconceito, diversos tipos de violência, e que vem ganhando ao longo dos anos, né, o reconhecimento de muitos direitos. Né? O STF já reconhece, por exemplo, a pensão por morte para companheiro, o STF já reconheceu a possibilidade de utilizar nome social em crachás, no Exame Nacional do Ensino Médio, por exemplo. O STF já criminalizou a questão da homofobia, né? Comparou ali ao racismo. Então, assim, são direitos que esses grupos vêm conquistando, inclusive o direito de, agora é possível, fazer a alteração do prenome do gênero somente indo ao cartório, não há mais necessidade de entrar na justiça, não há necessidade da mudança, da cirurgia da mudança de sexo. Então, se o próprio Supremo Tribunal Federal ele reconhece que essas pessoas elas podem ser conhecidas, chamadas pelo nome, ter lá o gênero que elas se identificam, por que a legislação previdenciária
que é uma legislação que está ali para proteger o segurado, né, para trazer proteção, por que ela vai ser contrária, né? Então, assim, eu acredito que a legislação previdenciária ela tem que se adequar à realidade, às mudanças que vêm acontecendo ao longo dos anos, né? E sim criar regras específicas que possam aí atender a esse público. Ao meu ver, as próximas decisões que nós teremos, que inclusive acredito que virão muitas, né? Porque só basta uma para que ali enseje outras pessoas a buscar os seus direitos. Acredito que elas vão acabar acompanhando essa decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em que a pessoa ela se aposenta com as regras do gênero com o qual ela se identifica. Se ela nasce homem, se identifica como mulher e faz essa alteração em seu registro civil, é importante lembrar que é preciso fazer a alteração do registro civil e dos demais documentos, documentos pessoais, carteira de trabalho, o CNIS, tá? Então, se ela se identifica e faz essa alteração, por que não ela se aposentar nas regras com o gênero com o qual ela se identifica? Lembrando que também, se essa aposentadoria ela for negada, ainda tem a possibilidade de recorrer aí ao judiciário.